Boa tarde a todos. Iniciamos agora mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Na última aula estávamos tratando a respeito do poder de reforma, tratamos a respeito das limitações materiais ao poder de reforma, que tinham o intuito de preservar a identidade constitucional pretendida pelo Constituinte originário. E paramos então no item 4.6 aqui do livro do Gilmar Mendes, que trata justamente a respeito das cláusulas pétreas em espécie. Item 4.6.1 Forma federativa de Estado. Organização descentralizada, tanto administrativamente quanto politicamente. Repartição de competência entre o governo central e os locais, estados federados. Só um minuto que eu vou cortar um pouco esse barulho que está vindo aqui de fora, só um instante. Bom, estávamos aqui, repartição de competência entre o governo central e os governos locais. Estados federados participam das deliberações da União sem poder dispor do direito de secessão. Resguardo da autonomia de cada ente. Certo. Bom, organização descentralizada administrativamente, quer dizer, os entes têm autonomia administrativa, né, no sentido da execução das questões pertinentes à sua administração, e politicamente, quer dizer, no sentido do estabelecimento do regramento das leis, né, da própria Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal. E os Estados Federados, eles participam das deliberações da União justamente por meio dos seus representantes no Congresso Nacional. Tanto os representantes do povo na Câmara dos Deputados, quanto os representantes dos estados no Senado Federal. Mas eles não podem, contudo, se valer do direito de secessão, quer dizer, de um estado querer se separar do Brasil, né? Na Constituição há diversos dispositivos que resguardam essa autonomia dos entes, né? Por exemplo, a repartição das competências legislativas e das competências materiais, competências administrativas de cada ente, e a questão também da divisão da arrecadação tributária, porque o ente só pode ter autonomia se ele tiver os recursos para poder operacionalizar essa autonomia, para que ele não fique sempre na dependência do município, na dependência do Estado, ou na dependência da União, ou o Estado na dependência da União. Para que haja essa autonomia de fato, é preciso que tanto o Estado quanto o município disponha de uma verba própria, né? O que se dá por meio mais preeminentemente por meio da arrecadação tributária e por meio da repartição tributária de alguns tributos que são arrecadados pela União. Isso nós vamos ver mais detidamente no curso de Direito Tributário que eu pretendo ministrar para vocês. Item 4.6.2 A separação de poderes. Equilíbrio necessário à democracia. Checks and balances. Freios e contrapesos. Aqui é basicamente aquilo que nós falamos já desde o início do curso, né? Que o poder, se ele for absoluto, quer dizer, se todas as manifestações do poder estatal estiverem concentradas, vamos dizer, em uma única esfera de poder, a tendência é que esse poder se exerça sem limites, né? Justamente porque ele não vai encontrar nenhum limite, não vai encontrar nada que o possa deter, né? No sistema democrático, com a tripartição de poderes, o poder legislativo, judiciário e executivo, há justamente esse sistema de freios e contrapesos, quer dizer, o judiciário, em certa medida, controla as manifestações do legislativo, por exemplo, por meio do controle de constitucionalidade. O legislativo fiscaliza o executivo, por sua vez, pode vetar determinadas deliberações legislativas
do Poder Legislativo, e assim segue. Há uma limitação recíproca ali entre os poderes. É chamado de sistema de freios e contrapesos. Essa seria a segunda cláusula pétrea da Constituição. A primeira, a forma federativa de Estado. A segunda, a separação de poderes. A terceira, o voto direto, secreto, universal e periódico, quer dizer, o voto diretamente no representante a ser eleito. Um voto secreto, quer dizer, não público, né? O que resguarda, sobretudo, a liberdade do sujeito no momento de emitir o voto, né? Ele não fica submetido a nenhum tipo de controle, né? Ninguém vai saber em quem ele votou, deixou de votar. Universal, quer dizer, aberto a todos, né? Com aquelas limitações somente em relação à idade e etc. Mas não há, por exemplo, um voto censitário, né? Em que só aqueles que detêm um determinado patrimônio, ou só as pessoas do sexo masculino, como existiu em outros tempos, né? Isso não existe mais. E periódico, quer dizer, a necessidade de haver sempre uma renovação, né? Você não vota uma vez e estabelece o camarada ali perpetuamente, mas depois de um determinado lapso temporal vai ser necessário votar novamente, seja para ratificar a permanência daquele que está lá, ou seja para substituí-lo por outro. Item 4.6.4, os direitos e garantias individuais. Anota aqui, os descritos no artigo 5º e outros espalhados pela Carta Constitucional. Por exemplo, as garantias de caráter tributário, né? Então tem ali nominalmente no artigo 5º, se eu não me engano é o título 2, direitos e garantias fundamentais. E ali você tem de forma expressa, né, que aqueles dispositivos que estão ali, eles encerram normas de direito fundamental. No entanto, há direitos fundamentais espalhados pelo texto da Constituição. Um bom exemplo são as garantias de caráter tributário, quer dizer, garantia da anterioriedade, por exemplo, a garantia da anterioriedade, né? Me fugiu a memória aqui as outras. Da anterioriedade, da legalidade, né? Então, você pode criar ou majorar tributo por meio de lei, né? Bom, agora uma questão aqui um pouco controversa, né? 4.6.5, direitos sociais e cláusula pétrea. Os direitos, aí a nota. Isso aqui é a nota extraída diretamente da obra do Gilmar Mendes. Direitos fundamentais sociais fazem parte da essência da concepção de Estado definida pelo Constituinte originário. Cláusulas pétreas, lacuna de formulação no artigo 60, parágrafo 4º. Porque pela dicção literal do artigo 60, parágrafo 4º, estariam revestidos pela cláusula pétrea somente os direitos e garantias individuais, né? E os direitos sociais, por definição, são direitos coletivos. E aqui a interpretação, feita aqui no livro do Gilmar Mendes, é que esses direitos sociais, eles também fazem parte da essência da Constituição, daquele núcleo fundamental da Constituição, proposto pelo Constituinte originário, e portanto e por fazer parte desse núcleo, ela também teria que estar resguardado pela imutabilidade, né? E que há, na verdade, uma lacuna no artigo 60, parágrafo 4, quer dizer, ele deveria ter previsto pela lógica, né, do estabelecimento de cláusulas pétreas, quer dizer, da preservação do núcleo essencial da Constituição, por essa razão, por essa lógica, ele deveria ter previsto os direitos sociais, mas não previu. Então, por um esforço interpretativo, inclui-se aí também os direitos sociais. Isso é uma visão dele, né, que não é compartilhada por 100% da doutrina, né, uma vez que a dicção literal do dispositivo fala ali claramente em direitos e garantias individuais. Mas é uma argumentação bastante razoável. Item 4.6.6, criação de novos direitos fundamentais.
Não é cabível que o poder de reforma institua cláusulas pétreas. Pode, contudo, positivar derivações de direitos já instituídos, portanto já abrangidos implicitamente pela cláusula pétrea. Bom, a cláusula pétrea, por definição, ela reveste o núcleo essencial da Constituição, quer dizer, aquele núcleo que o constituinte originário quer preservar a qualquer custo, né? Que tem um caráter perene, que é o que dá a identidade da Constituição, que, de modo que se aquele núcleo for suprimido, não vai se tratar de uma mera reforma, mas da imposição de uma nova Constituição, né? E que, portanto, deve surgir por um poder constituinte originário, não por um poder instituído, não, não de uma maneira burocrática formal, por uma maneira pelo formalismo, né, por meios institucionais, não seria possível suprimir aquele núcleo essencial, mas somente por meio de um novo poder constituinte originário, né? Bom, nesse sentido, não caberia ao poder instituído inserir novos elementos imutáveis ali, ele não estaria legitimado a tanto, né? Porque ele seria justamente o poder instituído. Mas ele poderia, contudo, estabelecer, explicitar derivações de direitos já contidos ali. Por exemplo, na cláusula do devido processo legal, ele poderia elastecer isso aí para garantir, vamos dizer, a celeridade nos procedimentos e todos os consectários que se seguem ali da cláusula do devido processo legal. Mas ele não poderia estabelecer um direito autônomo e pretender que aquele direito autônomo estivesse revestido pela cláusula pétrea, né? 4.6.7 Direitos previstos em tratados sobre direitos humanos. Se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos for admitido pelo rito previsto ali, salvo engano, no artigo 5º, parágrafo 3º, que preconiza o mesmo rito previsto para o trâmite das emendas constitucionais, quer dizer, quórum de 3/5 nas duas casas, aprovação em 2 turnos. Se ele for aprovado por esse rito, ele vai ser erigido ao patamar de emenda constitucional, né? Mas caso ele seja internalizado não por esse rito, mas pelo rito comum, ainda assim ele não vai estar no mesmo patamar da legislação infraconstitucional, mas ele vai estar ali, vamos dizer, no meio caminho entre o que seria uma norma constitucional e uma norma legal, quer dizer, seria uma norma supralegal, que estaria acima da lei, mas abaixo da Constituição. Portanto, se subordina à Constituição, mas subordina, por sua vez, a legislação infraconstitucional. Item 4.6.8 A cláusula pétrea da garantia do direito adquirido. Previsão expressa no artigo 5º, 36. Derivação do princípio basilar da segurança jurídica. Oponibilidade ao poder revisor. Uma vez que o direito adquirido é uma garantia fundamental e é um consectário do princípio da segurança jurídica, que é basilar no ordenamento jurídico, ele não é oponível ao poder constituinte originário, que não está subordinado a nada, mas ele é oponível ao poder revisor, né, que uma vez que o poder revisor encontra limite justamente nas cláusulas pétreas. 4.7 Cláusulas pétreas implícitas. Tudo o que puder ser afirmado como íncito à identidade básica da Constituição definida pelo poder constituinte originário. O poder de reforma existe para revigorar a Constituição, não para desfigurá-la. Bom, é aquela, vamos dizer, a ratio, né, do estabelecimento da cláusula pétrea, que é a preservação desse núcleo essencial da Constituição, designado pelo próprio poder constituinte originário, né? Então, em tese, tudo que estivesse contido nessa, vamos dizer, nessa identidade básica da Constituição, nesse núcleo, nesse projeto definido pelo
pelo constituinte originário não poderia ser suprimido, uma vez que o poder de reforma ele não existe para desfigurar a Constituição no sentido de estabelecer um novo projeto, mas somente para atualizar essa Constituição no sentido de revigorá-la em face das mudanças na realidade social. E que ele trata em espécie, né? Quer dizer, as hipóteses de cláusulas pétreas implícitas que se encontram no texto constitucional. A própria cláusula de imutabilidade, né? Quer dizer, não se pode suprimir essa cláusula de imutabilidade, como nós já vimos também ao tratarmos da teoria da dupla revisão. Normas referentes ao titular do poder reformador, né? Uma vez que o titular do poder reformador ele não recebeu autorização para delegar essa competência de reformar a Constituição a outras pessoas, mas ele recebeu ele mesmo o poder, né? Ele recebeu o poder, mas não o poder de delegação desse mesmo poder, e nem de ampliação, né? E uma terceira hipótese seria normas que disciplinam o poder de emenda. O poder delegado não pode alterar as condições da delegação que recebeu, né? Então, o poder ele não poderia, vamos dizer, alterar o rito de modificação da Constituição, alterar o rito da emenda, né, que é fórum de 3/5, votação em 2 turnos em cada uma das casas. Ele não poderia alterar. Bom, o poder delegado recebeu essa delegação, né, mas ele a recebe da forma como está. Ele não tem poder para alterar as condições dessa delegação, uma vez que o poder constituinte originário deu aquilo e se exauriu, né? 3. Mutação constitucional. Mudança de interpretação sem modificação de texto. Seria basicamente isso, que é quando há um texto constitucional e tem-se um determinado entendimento, né, sobre a norma a ser extraída daquele determinado texto constitucional. No entanto, em função de alterações na realidade social, de novas exigências, de novas demandas, né, de certa forma atualiza-se o sentido daquele preceito, quer dizer, passa a se extrair dali uma norma diferente da que se extraía anteriormente, contudo, sem modificar a dicção literal ali do expositivo. Não há nenhuma alteração de caráter formal, mas tão somente uma mudança de interpretação, né? Isso é chamado de mutação constitucional. Capítulo 3. Teoria geral dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Tópicos de teoria geral. Introdução. Os valores mais caros da existência humana merecem estar resguardados em um instrumento jurídico com força vinculativa máxima, imune a apelos circunstanciais. Informação constante do preâmbulo da Constituição. Instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade e a segurança. Pilar ético, jurídico, político de compreensão da Constituição. Bom, os direitos fundamentais são os valores são a expressão jurídica, né, dos valores mais caros à existência humana, quer dizer, o direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, né? Portanto, eles têm que estar resguardados juridicamente de forma a que tenham uma força vinculativa máxima, né? E que sejam imunes a contingências ali, a apelos circunstanciais, né? De forma a dar uma certa estabilidade a esses valores entendidos como fundamentais. E é inclusive o que se extrai do preâmbulo da Constituição, que é pacífico que o preâmbulo da Constituição ele não tem força normativa, mas ele serve, vamos dizer, como no dizer de alguns, como um vetor de interpretação,
né? Ele pode ser usado, ele em si mesmo não teria força normativa, mas ele pode ser usado para o esclarecimento da força normativa de outros de preceitos contidos na Constituição. E nesse sentido, o preâmbulo da Constituição fala em instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, à liberdade e à segurança. Quer dizer, em última análise, a assegurar os direitos fundamentais. E esse seria o pilar, que ele fala aqui, ético, né, jurídico e político de compreensão da Constituição. Então, quer dizer, os direitos fundamentais como estando no centro da Constituição, né? Sendo o valor mais essencial à Constituição e, por conseguinte, a todo o sistema jurídico. Bom, essa era a introdução. Ponto 2, o histórico, né, dos direitos fundamentais. Ele diz aqui que o resultado de uma maturação histórica, quer dizer, não foi algo que surgiu do dia para a noite ou que irrompeu do nada, mas que foi um crescente paulatino, né, na história da humanidade. E aí traça aqui puxa aqui uma seta: cristianismo. Homem criado à imagem e semelhança de Deus. Deus assumiu a condição humana para redimi-la. Impulso à percepção da dignidade intrínseca do ser humano, que repercute na elaboração do direito positivo. Quer dizer, a partir do cristianismo, então, passa-se a reconhecer, ao menos de forma mais pujante, essa dignidade intrínseca do homem, uma vez que o próprio Deus assumiu a condição humana para redimi-la, né, por meio do sacrifício de Cristo. E essa ideia, né, de valor intrínseco do ser humano, o ser humano é tão importante, o indivíduo é tão importante, que Deus veio à Terra para redimir cada um desses indivíduos. Então, cada indivíduo tem um valor tremendo, né? Tem uma dignidade tremenda, né? E essa ideia, ela repercute no âmbito do direito positivo, né? De modo a que o direito positivo resguarde essa dignidade do ser humano. Século XVII e século XVIII, teorias contratualistas, primazia do indivíduo sobre o Estado, direitos inerentes à natureza humana, anteriores ao Estado,